Porque o Santos Dumont, ele não inventou... Ele fez várias invenções. Sim. Várias. Sim. Várias. Várias. Ele era um inventor, né? Ele era Puta inventor. Ele era... Puta Ele era inventor, o Santos. Genial. Diga algumas coisas que ele inventou. Bom, para começar, ele Os caras falam criou que o relógio a de navegabilidade aérea. Hã? Tá? Então, antes mesmo do avião, o que existiam na época eram balões. E os balões, todo mundo sabia que você decolava e estava lá exposto ao O vento, não vento, sabia onde ia Pra parar. onde ia parar? E ele já começou a desenvolver os primeiros balões dele. Olha ele 14 voando. Olha que interessante. Alto pra caralho, velho. É. Os Wright, pô, relando o cu no chão, velho. Não, saiu em todos os jornais da E, época. ó, e tem motor, você vê a hélice e o caralho. Não, e sabe o que é interessante? Quando saiu isso em todos os Avião jornais do feio mundo da inteiro, porra. os Wright mandaram uma carta pro dono da principal publicação na época de aviação, que era basicamente focada em balonismo e dos primórdios dos projetos aéreos, que se chamava L'Aérophile, era uma publicação francesa. Os Wright mandaram uma carta dizendo assim: gostaríamos de todos os detalhes do avião dessa pessoa que vocês dizem que voaram, Aham. e gostaríamos que vocês nos dessem $50 mil para nós irmos aí mostrar o nosso avião. Entendi. Só que $50 mil Eles querem o detalhe e os 50 dólares pra construir o negócio. para construir. É, uns puta migué, esses Wright, né? Esse avião ainda existe? O original? Não, o original não existe. O que Não nós temos existe hoje é esse uma avião. réplica. Não, mas não existe esse avião? Não, sobrou. Sobrou Pra o que você ter uma dele? ideia, como ele era um Pois tem híbrido né? do primeiro projeto Pô, que não saiu guardaram o primeiro, do caralho? dirigível para o avião, você vê que o Santos Dumont ia de pé. Ia de O pé, cockpit verdade. era uma cesta de balão, olha só. Que incrível, né? Caralho. Então, ele tinha uma roda de bicicleta que era a direção aqui, né? Que ajudava ele É. a controlar o leme. Então, o que existe é essa cesta do Eu lembro que balão era ainda. moleque. Eu sempre, Tá eu preservado. sempre achei que essa porra era um balão, era um avião ao contrário. Aonde tá essa avião, peça? esse avião foi destruído. Essa cesta hoje é um mistério, porque ela fica passeando em diversas áreas do Comar, né, da Força Aérea. Então, eu não sei, tá no Brasil. tá no Brasil. Ah, não tá lá Eu na não sei França. agora onde é que tá. Tava no Quarto Comar, que era aqui na Vila Mariana, pertinho da gente. Aí agora não existe mais Quarto Comar, eu não sei o que virou. E eu sempre quero saber o que acontece das peças e a gente procura material falando sobre para onde foi, fala se está na reserva. Então tá em algum depósito aí da Você já aeronáutica. foi na casa Santos Dumont? Infelizmente eu fui 2 vezes, as 2 vezes estava fechado. Puta Lá que na pariu. Encantada, em Petrópolis. Em Petrópolis, né, Bob? Infelizmente, Eu já fui lá na casa não Santos bateu Dumont. o Quando era moleque, né? É. Tinha aquelas excursões aí, tinha que ir na casa Santos Dumont, tem a banheirinha. Isso. Porque ele fez... Eu conheço bem, assim, mesmo por matéria digitalmente. Mas Você que é um estudioso É. dele, Marcão, Isso. o 14 bis tem algum significado? Por que esse nome? tá. Que eu não sei existia mesmo. um Ele balão. gostava de chocolate, aí... Ah, aí tinha o bis. 14 Ah, bis, ele... puta merda, que do caralho. Já tinha chocolate Entendi, na época. né? Comeu 14 E na bis. França. Ele, caralho, eu levei Na 14 França, bis é. pra desenhar e eu fiz. Entendi. Foi rápido ele. Foi. Comeu 14 bis. Ele criou um dirigível que era o número 14. Esse era o nome do dirigível dele. Tá. Ele dava número, né? Os dirigíveis que ele ia lançando. E aí, quando surgiu um prêmio para criar o primeiro mais pesado que o ar, ou nos Estados Unidos dizem mais denso que o ar, enfim, cada país tem um nome para dizer, mas o aeroplano estava nascendo, ele estava hibernando. Ele pegou o 14 bis e para testar se ele estava equilibrado, ele pendurou o 14 bis nesse... O aeroplano, no caso, nesse balão No número 14. 14. E aí chamou ele de Ah, 14 de bis. Mas era só para fazer o teste. Depois que ele testou que ele ficava estável no ar, que batia o ventinho ali, ele não trepidava nada, estava perfeito, o equilíbrio, o Entendi. centro de gravidade dele estava coerente. Ele não estava Ele falou- muito criativo, né? Ele falou, opa, então esse vai se chamar 14 bis, né? O dirigível que ajudou. 14, entendi. Exatamente. Então, é só por causa disso mesmo. Então, Boa. era uma invenção 14,5 dele. Tá, O dirigível mas que- pegando aí o protótipo aí, o desenho dos irmãos Wright Isso. e o do Santos Dumont, acho que o que prevaleceu
Foi o dos, Isso, olha lá. dos Ah, que irmãos legal. Wright. Balão 14, tá vendo? Então ele começou os primeiros ensaios, antes dele sair pilotando, assim, e falar, preso preciso no ver se esse 14. negócio aí não vai se decompor Entendi. no ar, se ele tá equilibrado. Ele se- fez uma túnel de vento, como é que é? Um túnel de vento Túnel ali de na marra. vento. É, no então, Que pelo. legal, aqui cara. tem gente puxando, mas tem fotos que ele colocou um burro puxando também para testar como é que ele ia se Se comportar. iria no- resistir. É, e Que tal. demais, meu. Porra. Foi bem interessante. A É tecnologia uma pena não ter o 14 bis, É. né? Não ter a O aeronave. original, né? É uma então, pena. ele em 1907, num dos voos, ele acabou sofrendo um acidente, por isso que não sobrou nada, né, do 14 bis. Mas existe um empresário hoje, que é meu amigo pessoal, inclusive, chama-se Alan Calassa, ele conseguiu fazer réplicas do 14 bis Perfeitos. e a gente participa em alguns, aliás, ele participa, né? Em algumas exposições que a gente faz, a gente organiza na Fundação Marcos Pontes, que são eventos aéreos, ele leva o 14 bis e mostra Pô, que legal. funciona, que voa, que... O que mais? É O bem dirigível bacana. foi ele também que inventou ou não? Exatamente. O dirigível não é que ele inventou, ele foi o primeiro cara que deu praticidade ao dirigível. Que o que acontece? Naquela época existia motor de vapor. E o motor a vapor, ele era utilizado para quê? Para locomotiva, transatlântico, Aham. coisas pesadas. Ele era potente, mas ele era muito pesado, Muito era um grande, trambolhão. né? Então, os franceses foram os primeiros a criar dirigíveis, só que eles acoplavam um motor a vapor, e aí o dirigível Puta, ficava todo lerdo, fudido, não conseguia... Não manobrava direito. não conseguia andar, tinha que ser um dirigível muito grande para funcionar, e mesmo assim, muito grande, dava um monte de problema. Ele foi o primeiro cara que falou assim, vamos fazer uma coisa menor, e quando tiver um motor suficientemente leve e potente, A gente que coloca. foi o motor a petróleo, né? Então, pra você ter uma ideia, um motor a vapor tinha 250 cavalos, só que ele pesava É, uma tonelada. tem que ter caldeira, O- tem que ter o caralho. Quando surgiu o primeiro motor, assim, de 30 quilos a petróleo, tinha 3 cavalos só, a coisa tava nascendo, os primeiros carros estavam... Ele já meteu no Ele dirigível. pegou o motor lá de um triciclo e já colocou no dirigível, conseguiu E fazer funcionar. Que louco. Então, ele foi o cara que Esse praticamente tio foi genial. inaugurou a navegabilidade, porque ele conseguiu Dirigível, fazer, tornou dirigível. tornou o dirigível dirigível. Tirou, deixou de ser balão, passou a ser de um dirigível, porque Exatamente. que essa é a diferença, né? E a genialidade dele vai muito mais longe, porque o que ele fazia na época não se faz hoje, para você ter uma ideia. Ele criou um dirigível, era o número 9, chamava Baladius, que ele saía da casa dele, como se fosse um carro, aí ele saía pilotando pelas ruas de Paris com um dirigível, enquanto as pessoas estavam nas carroças. Ele em saía com o cima, dirigível, ia até um restaurante, pousava, entregava a rédea pro porteiro, ia comer um filé no Maxins, um restaurante lá famoso montava de de Paris, volta. montava de volta na carruagem aérea dele e saía e ia até em casa. Olha que gênio. Então cara. é uma coisa que não se faz hoje. Não se Ele faz já hoje. fazia naquela época. E as pessoas veneravam Santos Dumont, que era a pessoa Sim. mais conhecida naquela época, no início do século XX, né? Em 1901 a 1907, praticamente, Santos Dumont dominava tudo na França. E a França era o centro do mundo. Então ele era um cara que praticamente mudou a história, né? Ele mostrou que a navegabilidade aérea é possível. E ele foi o primeiro cara a mostrar que o mais pesado que o ar é possível. Que são duas coisas excepcionais. Que eram duas coisas que todo mundo considerava impossível. Dar dirigibilidade a um balão e conseguir fazer um Porra. aeroplano que é, imagina assim, você chegar para uma pessoa daquela época onde a maioria das ruas ainda eram acesas por lampião, existia energia elétrica, mas a maioria era lampião ainda, você fala assim, não, vou fazer cabos, ferro, aço e alumínio levitar. E a pessoa falava assim, cara, você é muito louco. Você é mágico, é. Então, ele conseguiu provar que era possível. Que demais. E aí, isso que é o excepcional, você mostrar que era um brasileiro, ele encontrou as condições ideais para construir tudo isso lá na França, porque na França que se desenvolviam os motores, era praticamente ou na Inglaterra, ou na França, ou na Alemanha, estavam nascendo os motores. Já a Mercedes-Benz estava nascendo naquela época, Verdade. que chamava Daimler, Volkswagen, Daimler. alguma coisa assim. E aí ele testava, ele falava, pô, gostei desse motor aqui, vamos ver o que esse motor pode me ser útil. Então ele era o cara que mecanizava encaixando isso as e coisas, provava, e
fazia coisas excepcionais na época e que são excepcionais até hoje, como eu falei do É número verdade. 9. Pô, que demais. Então ele foi o primeiro a pôr uma mulher para pilotar, a primeira mulher do mundo que pilotou Foi com ele. dirigível, foi no dirigível dele, né? Então até então existia ainda preconceito com as mulheres, ele já tinha esse Puta, também tiozinho genial, até o open né, source estava Porra. também nessa coisa aí da Caralho. lacração, né? Vamos lá. Não, É. mulher pode, assim como homem, não sei o quê, ele ia lá e fazia tudo isso. Fudido, Então ele porra. pegou em 1903 a primeira mulher a pilotar um objeto voador foi com o professor, Graças a primeiro ele. professor aéreo do mundo, Graças Santos ao Dumont. Santos Dumont. Tica-t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 ica